Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre a Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Nesse episódio, vamos conversar de forma clara, leve e inteligente sobre o nascimento dessa Carta Magna, sua estrutura, seus princípios e sua importância prática no dia a dia de quem sonha com uma vaga no serviço público. Vamos lá? Café na mesa. Respira fundo e vem comigo entender por que essa Constituição é o coração do nosso ordenamento jurídico. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Para compreender a Constituição de 1988, precisamos voltar um pouco no tempo. Como bem sabemos, o Brasil viveu um longo período de ditadura militar, que começou em 1964 e terminou oficialmente em 1985, com a posse de José Sarney como presidente da República, após a eleição indireta que elegeu Tancredo Neves, que acabou falecendo antes de assumir. Durante esses 21 anos, os direitos civis e políticos foram severamente limitados. Não havia liberdade de expressão plena. Partidos políticos foram extintos e o Congresso chegou a ser fechado. A sociedade clamava por democracia, por liberdade e, principalmente, por uma nova base legal que garantisse direitos e limitasse o poder do Estado. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Foi nesse contexto de esperança e reconstrução que surgiu a Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987 e presidida por Ulisses Guimarães, uma figura simbólica da redemocratização. Um ano depois, em 5 de outubro de 1988, nascia a Constituição da República Federativa do Brasil, chamada por Ulisses de Constituição Cidadã. Esse apelido não foi à toa. Ela foi construída com ampla participação popular, com milhares de emendas vindas da sociedade civil, sindicatos, movimentos sociais e universidades. Pela primeira vez, o povo brasileiro teve voz na elaboração da lei máxima do país. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Agora que já entendemos o contexto histórico, chegou o momento de conhecer a estrutura da nossa Constituição Federal, a espinha dorsal que organiza todo o sistema jurídico brasileiro. A Constituição de 1988 foi cuidadosamente construída de forma lógica, hierárquica e coerente. Compreender essa estrutura é essencial para quem se prepara para concursos públicos, porque ela funciona como um mapa que orienta todo o direito brasileiro. Ela se divide em 3 grandes partes. Primeiro, temos o preâmbulo, que funciona como uma introdução solene. Nele, o Constituinte expressa os valores mais elevados da Carta: justiça, liberdade, igualdade, segurança e bem-estar social.
É como a Carta de Intenções da Nação Brasileira, uma declaração de princípios e propósitos. Em seguida, vêm os 9 títulos, que organizam o conteúdo da Constituição de maneira temática. Eles abordam desde os princípios fundamentais até a ordem econômica e social. Cada título é como um grande capítulo que orienta o funcionamento do Estado e os direitos da sociedade. Por fim, temos os 250 artigos originais, complementados por emendas constitucionais aprovadas ao longo dos anos. Essas emendas servem para atualizar e aperfeiçoar o texto, mantendo-o em sintonia com as transformações políticas e sociais do país. Em resumo, a Constituição é como um organismo vivo. Tem uma base sólida, mas se adapta para continuar garantindo direitos, justiça e equilíbrio entre os poderes. Entender essa estrutura é o primeiro passo para interpretá-la com segurança e profundidade. Vamos destacar alguns títulos importantes da Constituição. Título 1. Dos Princípios Fundamentais. Define o Brasil como um Estado democrático de direito, baseado em 5 pilares essenciais: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Esses princípios são frequentemente cobrados em provas e constituem a base de toda a Constituição. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Reúne os direitos que todo cidadão possui, como liberdade de expressão, direito à vida, igualdade, propriedade, segurança e livre associação. Também inclui direitos sociais, como saúde, educação, trabalho e moradia, assegurando proteção tanto individual quanto coletiva. Título 3. Da organização do Estado. Estabelece a forma federativa de governo, dividida entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos com autonomia para legislar e administrar seus próprios interesses. Título 4. Da organização dos poderes. Explica o funcionamento e a interação entre os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, garantindo a separação de funções e a harmonia entre eles, essencial para o equilíbrio do Estado. Além desses, a Constituição dedica títulos específicos à defesa do Estado e das instituições democráticas, à ordem econômica e financeira e à ordem social, abordando aspectos fundamentais da vida em sociedade. Se você quer realmente entender a Constituição de 1988, precisa memorizar os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, presentes no artigo 1º. Eles são os pilares que sustentam todo o edifício constitucional. Vamos recitar juntos, com calma. Soberania. O Brasil é independente e toma suas próprias decisões, sem subordinação a nenhum outro país. Cidadania. Cada pessoa tem o direito e o dever de participar da vida política e social do país. Dignidade da pessoa humana. Todo ser humano tem valor em si mesmo e merece respeito. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O trabalho e o empreendedorismo são reconhecidos como fundamentos essenciais da sociedade. Pluralismo político. Há liberdade de ideias, opiniões e partidos, garantindo a diversidade política. Esses princípios são o fio condutor de toda a Constituição. Quando você compreende bem cada um deles, percebe que tudo o que vem depois é consequência lógica desses fundamentos. Agora, você saberia me responder por que a Constituição brasileira é chamada de Constituição Cidadã? Ela recebeu esse nome porque colocou os direitos humanos e a dignidade da pessoa no centro de tudo.
Ao contrário das constituições anteriores, que muitas vezes atendiam apenas a interesses de grupos políticos específicos, a de 1988 foi feita para proteger o cidadão comum. Ela garantiu direitos trabalhistas, instituiu o Sistema Único de Saúde, reforçou a educação pública e gratuita, ampliou o acesso à justiça e assegurou a liberdade de imprensa e o direito de voto direto e secreto. Além disso, fortaleceu mecanismos de controle como o Ministério Público, que passou a atuar de forma independente, defendendo os interesses da sociedade. Por isso, muitos estudiosos afirmam que a Constituição de 1988 não é apenas uma lei, mas um projeto de país, voltado a reduzir desigualdades e construir uma democracia sólida e participativa. Para os concurseiros, lembre-se, nas provas, a Constituição aparece o tempo todo, seja em direito constitucional, administrativo, penal ou até em temas de atualidades. Para ajudar a fixar o assunto na sua cabeça, vamos refletir sobre o exercício a seguir. A Constituição Federal de 1988, ao afirmar que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, fundamentado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político, está descrevendo: A. Os objetivos fundamentais da República. B. Os princípios da administração pública. C. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. D. As garantias individuais. E. As normas de eficácia limitada. Tome alguns segundinhos para refletir um pouco. E a resposta correta é a alternativa C. Veja bem, essa questão é clássica. Ela cobra o artigo 1º, incisos do 1 ao 5 da Constituição Federal, que define os fundamentos da República Federativa do Brasil. Esses fundamentos são os pilares do Estado brasileiro e costumam cair em praticamente todo o concurso de carreiras policiais, jurídicas e administrativas. Este exemplo mostra que dominar a estrutura, os fundamentos e as cláusulas pétreas é indispensável para ir bem em qualquer prova de direito constitucional. Quando você estuda essa Constituição, não está apenas se preparando para uma prova, está compreendendo o pacto que nos une como nação. Está conhecendo os direitos que te protegem e as responsabilidades que te transformam em cidadão e cidadã. Para os concurseiros, lembre-se, leia o texto seco da Constituição, especialmente os artigos do 1º ao 5º e os que tratam da administração pública. Entenda a estrutura, pois muitas questões cobram simplesmente onde determinado tema se encontra. Estude os princípios e fundamentos, pois eles caem com frequência. Acompanhe as emendas constitucionais, porque atualizam o texto e podem mudar pontos importantes. E boa sorte nos estudos. Continue firme e nunca se esqueça: o conhecimento é a base da verdadeira liberdade.